Então chegamos aqui a 1 hora de live. Vamos para o quadro, né? Já falamos até de munições. Isso aqui foi um assunto que apareceu em um dos grupos que eu participo. Não vou citar nomes, não vou citar o nome do grupo do Pablo Sniper, mas foi lá que eu vi esse comentário. E o nome do quadro, hoje estreando esse quadro, ele responde. Agora mudou, agora não vai ser Arada responde, que vai ser agora intercalado, né? Vai ser uma vez o Arada, vai começar hoje, depois vai ser o Valdo. Cada pergunta vai ser destinada a um dos participantes da live de boteco. Então, tá parecendo um programa de futebol que os caras fazem uma sacanagem com o convidado lá, né? Que fica assim, um monte de pergunta pro cara lá, né? Pergunta: FBI e IPF usam munição com projéteis de 147 grains e o padrão da OTAN é de 124 grains. Por quê? Eu já tive uma prévia do Arada que há uma complementação aí, tá faltando alguma coisa, né? Que não é bem assim. Então, Arada responde. Não é pro Valdo responder, pô? Foi uma pergunta. Você fez o anúncio do Valdo e botou. Não, mas hoje começa com você, depois, dependendo da pergunta, vai ser pergunta pro Valdo. Pergunta pra mim tem que ser pergunta de torno. Torno, solda, recarga. Muito bem. Essa informação ela não é 100% correta e ela não é 100% completa. Então vamos começar pelo começo. O FBI hoje ela adota uma munição padrão 135 grains. E a Polícia Federal ela está migrando agora para o projétil de 147 grains. Para ser mais específico, o FBI usa aquela munição da Hornady, eu sempre esqueço. Critical Duty. Defense. Não. Critical Defense, não? Critical Duty. O que a FBI é de trabalho, né? Que é de trabalho. O que o FBI usa é a Critical Duty. E o que a PF está migrando agora, eles estão usando institucionalmente, eles estão indo para Bonded de 147 grains. E eles usavam, anteriormente eles usavam a Gold 115 e também a 124 Ogival ETOG. Muito bem. Então, a correção feita. Então, a informação correta é essa. Agora, por que eles não usam o padrão OTAN? Por uma razão muito simples. Os parâmetros que determinam qual é a munição mais adequada para a utilização militar são diferentes dos parâmetros que determinam qual é a configuração adequada para a utilização policial, no caso, civil. Então, o que acontece? Os parâmetros da OTAN, eles têm que seguir a Convenção de Haia, que é aquela conhecida por todo mundo, de que não se vai usar nenhum tipo de munição antipessoal que seja explosiva ou que seja expansiva. Então, convencionou-se que a munição militar, todas elas seriam totalmente jaquetadas, encamisadas, como você preferir. E a munição de 124 grains acabou sendo o padrão, ela é somente um dos padrões, tá? Mas é o padrão mais comum, porque ela consegue atender as especificações dado pelo STANAG 4090, se eu não me engano, 4090 acho que é por 9mm, né? STANAG é a sigla de Standardization Agreement, que é o acordo de padronização. Então a OTAN tem esse documento, STANAG 4090 é para 9mm, e ele determina que um projétil de 9mm, ele tem que ter a capacidade de perfurar o capacete M1, aquele capacete de aço do exército americano, conhecido como pinicão. Se você vê qualquer vídeo de guerra do Vietnã, por exemplo, é aquele capacete que a galera usa lá. Então, a referência de potência que uma munição OTAN tem que ter, ela tem que ser capaz de perfurar este capacete e causar danos para aquilo que está dentro do capacete, ou seja, tem que matar o cara. Não está escrito isso na norma, mas está escrito que tem que perfurar e causar danos, tá?
numa distância de 50 jardas, que dá acho que 46 metros. E para que ela alcance esse desempenho balístico, descobriu-se que você tem que mandar um projétil de 124 grains, mais ou menos a 1.250 pés por segundo, a partir de um cano de 5 polegadas. Que, se eu não me engano, o cano de teste da OTAN é de 7 polegadas, ponto 8. E aí, fazendo equivalência de um pelo outro, lá chegou nesses números. Mas a OTAN, ela determina como peso padrão para o 9mm desde 108 grains até 150, se eu não me engano. E 124 ele dá bem no meio. Mas, enfim, a referência para a munição OTAN é essa, que é dado pela padronização. Agora, a munição para uso tanto do FBI quanto da Polícia Federal segue outros critérios. Normalmente o pessoal dá preferência para munição expansiva, porque você tem aquele entendimento de que em cenários urbanos é desejável que a munição que você use ela não seja tão penetrante. Então, nesses casos, eles dão preferência para munição expansiva. Mas no caso do FBI, tem toda uma novela. Eu não sei se é conveniente falar dessa novela agora, de por que eles foram por 9mm e por que eles foram por 135 grains. Mas, basicamente, a razão é essa. Eu lembro que você já explicou isso uma vez no shortcast. Eles reconheceram e etc. Então, muito bem. Esse assunto é um assunto que ele vira e mexe vem à tona, porque, primeiro, que o 9mm é o calibre mais popular do mundo, ocidental, pelo menos, né? Mas do mundo não ocidental também, 9mm até o exército russo hoje está adotando o 9 Luger como padrão. Então, principalmente você pega a pessoa que está iniciando no tiro, ela vai descobrindo essas coisas, né? Ela descobre que 9mm é mais popular, aí descobre que todo mundo usa 9, mas aí ele descobre que todo mundo usa 9, vírgula, né? Cada um usa um 9 de um jeito diferente, aí o cara quer saber por quê. Então essas questões, elas são bem recorrentes mesmo. É o tipo de coisa que vira e mexe alguém pergunta isso. A gente já tem um corte no Shotcast falando disso, mas a gente já falou disso diversas vezes. Aqui o Celso complementa, perdão, é essa aqui. A OTAN está em 115 grains também no padrão. Tem vários, né? Mas o 124 é o mais popular, né? Porque a norma, o Stanag, ele determina de 108 a 150. Então qualquer coisa que esteja dentro dessa faixa de peso, você vai conseguir padronizar, mas já tem algumas configurações que já são consagradas, né? 124 e 115 são as mais populares. Tá aí a definição de Stanag, pelo Celso. By Celso.